Cyber Report no ar hoje, 18 de agosto de 2026, o ranking é iFarst. Em 15 segundos, Etched levanta 700 milhões de dólares para chips de inferência de inteligência artificial e chega a valuation de 21 bilhões. Pesquisadores dizem que ainda não sabemos, de forma independente, como as pessoas realmente usam inteligência artificial. E a automelhoria recursiva da inteligência artificial pode demorar mais do que o discurso mais agressivo do setor sugere. Por que isso afeta você? Porque a inteligência artificial saiu da fase de demonstração e entrou em chips, data centers, privacidade, aviação, governança e soberania tecnológica. Se você usa ChatGPT, Claude, copilotos de código, agentes, automação, cloud ou ferramentas de criação, essas decisões mexem com preço, disponibilidade, segurança e poder de mercado. Transparência do pipeline. Usei o JSON confiável produzido pelo coletor local com resumos de TMM, MIT Technology Review, TechCrunch, Wired e Google Blog. Não fiz extração longa adicional de páginas externas. Esse é o fallback de resiliência para não deixar paival. Erro 403, 504, DNS. Timeout ou página vazia quebrar a publicação. Onde há resumo de agregador, eu separo fato confirmado, análise e incerteza. Hoje as fontes de inteligência artificial estão fortes, então temas não entram só como contexto de segurança, soberania ou sustentabilidade. Número 1. Etched levanta 700 milhões de dólares para chips de inferência de inteligência artificial e chega a valuation de 21 bilhões. Fonte, TMM. Fato confirmado pelo JSON do coletor. Inteligência artificial inferência chip startup Etched raise de cifrão 700M led by its new server hack customer journey street a cifrão 21B valuation. Up. From cifrão 10.3B after rising cifrão 300M in July. Robbie Vellan, Wall Street Journal. Resumo da fonte. Robbie Vellan, Wall Street Journal. Inteligência artificial inferência chip startup Etched raise de cifrão 700M led by its new server hack customer journey street a cifrão 21B valuation. Up. From cifrão 10.3B after rising cifrão 300M in July. Etched, folded by Harvard dropouts. Has its own in-office data center and has signed quant trading firm Jane Street as its first customer. Análise. Está é a manchete mais forte do dia porque chips de inferência são a camada onde a conta da inteligência artificial encontra latência, energia e margem. O resumo via TMM atribuído ao Wall Street Journal diz que a Etched, fundada por ex-alunos de Harvard, levantou 700 milhões de dólares com liderança da Jane Street e atingiu valuation de 21 bilhões de dólares. Também diz que a Jane Street é cliente de hacks de servidores da empresa. O fato confirmado aqui é a reportagem resumida, não uma auditoria nossa do contrato. Por que importa? Se modelos de linguagem e agentes precisam responder em escala, quem controlar aceleradores especializados pode pressionar a NVIDIA, hiperscalers e fornecedores tradicionais. A incerteza é a execução. Chip novo precisa provar performance, supply chain, software e confiabilidade fora do pitch. Número 2. Pesquisadores dizem que ainda não sabemos, de forma independente, como as pessoas realmente usam inteligência artificial. Fonte, MIT Technology Review. Fato confirmado pelo JSON do coletor. We still don't know how people are really use inteligência artificial. Resumo da fonte. Inteligência artificial companies like Anthropic and OpenAI regularly publish reports on how people are using products like Claude and ChatGPT. But they only release the data they want us to see. Inteligência artificial researchers say. There is no independent source to corroborate it, says Anka Rewell, a computer science PhD candidate at the Stanford Trustworthy Inteligência Artificial Research. Análise. MIT Technology Review coloca uma pergunta desconfortável para todo o mercado. Relatórios de uso publicados por Anthropic, OpenAI e outras empresas mostram apenas a parte dos dados que essas companhias decidem revelar. Pesquisadores citados pela reportagem afirmam que falta uma fonte independente para corroborar como produtos como Claude e ChatGPT são realmente usados. Isso afeta a governança, segurança e investimento, porque políticas públicas e apostas corporativas podem estar sendo desenhadas sobre telemetria seletiva. Fato. Existem relatórios das empresas. Análise. Sem auditoria externa, é difícil separar uso produtivo, automação real, entretenimento e spam, cola acadêmica ou tarefas sensíveis. Número 3. A automelhoria recursiva da inteligência artificial pode demorar mais do que o discurso mais agressivo do setor sugere. Fonte, MIT Technology Review. Fato confirmado pelo JSON do coletor. As recursive self-improvement might not come so quickly after all. Resumo da fonte. The Intelligence Artificial Industries boldest promise right now is that intelligence artificial will soon improve itself, with almost no need for human oversight. LLMs can already write code, generate synthetic data for training, and optimize the computer chips they run on. For a case of explosive intelligence artificial progress predict that what researchers call recursive self-improvement is on the horizon. Análise. A promessa de que sistemas de inteligência artificial logo vão melhorar a si mesmos quase sem supervisão humana é um dos argumentos centrais para previsões de progresso explosivo. A MIT Technology Review lembra que LLMs já escrevem código, geram dados sintéticos e ajudam a otimizar chips, mas isso não prova um ciclo autônomo, estável e cumulativo de autoaperfeiçoamento. A leitura prática é evitar dois extremos, nem ignorar avanço rápido, nem comprar narrativas inevitabilistas. Segurança de inteligência artificial depende de medir capacidade real, falhas, dependência de avaliação humana, custo computacional e limites de dados. Número 4. NVIDIA investe 1,5 bilhão de dólares em desenvolvedora de data centers da SoftBank ligada a projeto da OpenAI.
Fonte, TechCrunch. Fato confirmado pelo João do Coletor. NVIDIA investe em cifrão 1,5 bi em SoftBank Data Center Developer Behind OpenAI Project. Resumo da fonte. Vidias Investment in Softbank Data Center Developer will guarantee its chips power on OpenAI Data Center. Análise. Segundo a TechCrunch, o investimento da NVIDIA em desenvolvedora de data centers da SoftBank ajudaria a garantir que chips da empresa abasteçam um data center da OpenAI. O ponto estratégico é verticalização de fato. Fabricante de GPU financia infraestrutura que, por sua vez, compra GPU-S para clientes de inteligência artificial. Isso pode acelerar a oferta de capacidade, mas também concentra poder econômico e técnico. Para empresas que dependem de apps de inteligência artificial, a pergunta é simples. Quantos fornecedores, regiões, fontes de energia e rotas de contingência existem por trás do modelo que parece apenas uma chamada HTTP? Número 5. Proton defende que inteligência artificial e privacidade terão de coexistir, mesmo quando criptografia e modelos entram em tensão. Fonte, Wired. Fato confirmado pelo João do Coletor. Que inteligência artificial coexiste with privacy. Proton Zandien says it will have to. Resumo da fonte. Proton CEO is a champion of encryption for everyone. So is going all-in-on encryptable inteligência artificial? Análise. A pauta da Wired em formato de entrevista com Andy Yen, CEO da Proton. Toca no conflito entre criptografia forte e recursos de inteligência artificial que precisam processar contexto. A frase importante é que inteligência artificial e privacidade terão de coexistir. Fato. Proton é conhecida por defesa de criptografia. Incerteza. Cada produto precisará provar na arquitetura como reduz coleta, retém poucos dados e evita expor conteúdo sensível. A recomendação para usuários é desconfiar de promessas genéricas de inteligência artificial privada e procurar detalhes. Processamento local, criptografia ponta a ponta, retenção, treinamento com dados do usuário e opção de desligar recursos. Número 6. Google testa uso de previsões atmosféricas de inteligência artificial para reduzir aquecimento causado por rastros de aviões. Fonte, Google Blog. Fato confirmado pelo João do Coletor. Operation Blue Skies, Reducing Aviation Climate Impact with Inteligência Artificial. Resumo da fonte. Google is partnering with the UK on Operation Blue Skies, Aerospace Scale, iPowered Contrail Avoidance Trial. Análise. O Google anunciou parceria no Reino Unido para Operation Blue Skies, um teste de 5 milhões de libras que usa previsões atmosféricas com inteligência artificial para redirecionar voos no Atlântico Norte e reduzir aquecimento induzido por rastros de condensação. Por ser blog oficial, há viés promocional. Ainda assim, a pauta é relevante porque mostra inteligência artificial aplicada a clima, logística e aviação, não apenas chatbot. O impacto dependerá de validação, economia de combustível, segurança operacional, aceitação de companhias aéreas e medição independente do efeito climático. Número 7. China ordena a retirada de versão governamental do Windows 10 em entidades estatais, segundo fontes. Fonte, TMM. Fato confirmado pelo João do Coletor. Sources. China orders some state linked entities to install a government tailored version of Windows 10. A head of its February 2027 retirement timeline Bloomberg. Resumo da fonte, Bloomberg. Sources. China orders some state linked entities to install a government tailored version of Windows 10. A head of its February 2027 retirement timeline. China is pulling the plug on older version of Microsoft Corp. S Windows tailored for government agencies. Take another step toward routing. Análise. Bloomberg via TMM. Relata que a China ordenou a algumas entidades ligadas ao Estado remover uma versão do Windows 10 ajustada para governo, antes do prazo de aposentadoria de fevereiro de 2027. Não é uma pauta de inteligência artificial pura, mas entra pela interseção de soberania digital, segurança e dependência de fornecedores. A mesma lógica aparece em cloud e inteligência artificial. Governos querem controlar sistema operacional, dados, chips e modelos. Para o público corporativo, a lição é mapear dependências críticas antes que mudanças políticas ou regulatórias forcem migração apressada. Número 8. Firephone chega aos Estados Unidos com smartphone sustentável e reparável. Fonte, Wired. Fato confirmado pelo João do Coletor. Exclusive. You can finally buy a Firephone, a sustainable, repairable smartphone, in the US. Resumo da fonte. More than a decade after launching in Europe, the Netherlands company is now selling its repairable phones in the US, starting with the Firephone Gen 6+. Análise. Wired relata que a Firephone finalmente chega ao mercado dos Estados Unidos com um smartphone sustentável e reparável. Esta é notícia complementar, não inteligência artificial central. Ela entra porque hardware reparável, ciclo de vida e direito ao conserto viraram parte da segurança e sustentabilidade digital. Dispositivos que duram mais reduzem lixo eletrônico e podem receber manutenção transparente. O cuidado é não exagerar. Isso não muda sozinho o mercado, mas pressiona fabricantes maiores em reparabilidade e suporte. Agora conectando os pontos. Primeiro, a corrida da inteligência artificial está deixando de ser apenas disputa de modelo e virando disputa de silício. A Etched representa a tese de chip especializado para a inferência. A NVIDIA e a SoftBank representam a tese de infraestrutura gigantesca financiada por players que também vendem os componentes. Nos dois casos, a pergunta não é só quem tem o melhor benchmark. É quem consegue entregar energia, rede, refrigeração, compilador, disponibilidade e custo por token em escala.
Segundo, governança de inteligência artificial depende de observabilidade independente. Se só as próprias empresas de inteligência artificial dizem como seus produtos são usados, reguladores, pesquisadores e clientes ficam presos a janelas escolhidas pelas plataformas. Isso não significa que os relatórios sejam falsos. Significa que eles são incompletos por natureza. Métricas melhores precisariam preservar privacidade, mas permitir auditoria, amostragem externa e comparação entre usos de alto valor, usos arriscados e usos triviais. Terceiro, cuidado com narrativas de inevitabilidade. A automelhoria recursiva pode se tornar real em algum grau, mas uma promessa não substitui evidência. LLMs podem ajudar a escrever código, criar testes e desenhar chips, porém ainda erram, alucinam, dependem de avaliação humana e podem otimizar para métricas erradas. Para a segurança de inteligência artificial, é mais útil medir capacidades por tarefa, ambientes de avaliação, custo e taxa de erro do que repetir slogans sobre decolagem imediata. Quarto, privacidade será o diferencial competitivo mais difícil. Assistentes úteis querem contexto, e-mail, agenda, documentos, localização, histórico e preferências. Só que quanto mais contexto, maior o risco. O caso Proton mostra que o mercado quer inteligência artificial sem abrir mão de criptografia e confiança. Arquiteturas locais, minimização de dados, controles de retenção e transparência de treinamento devem virar requisitos, não extras de marketing. Quinto, aplicações climáticas de inteligência artificial merecem atenção, mas precisam de validação independente. Redirecionar voos para reduzir rastros pode ser promissor, mas uma mudança operacional real precisa provar segurança, custo, emissões líquidas e benefício climático mensurável. O mesmo vale para qualquer inteligência artificial aplicada à infraestrutura física. Modelo bom em paper não basta, é preciso operação auditável. Sexto, soberania tecnológica voltou ao centro. A notícia da China e do Windows mostra como governos tratam software base como questão estratégica. Em inteligência artificial, a mesma lógica vale para modelos, chips, databases, sistemas operacionais, nuvem e cadeias de atualização. Empresas que ignoram essa camada geopolítica podem descobrir tarde demais que dependem de fornecedor, país ou padrão regulatório que mudou de direção. Checklist executivo de hoje. Ao contratar inteligência artificial, pergunte qual infraestrutura, chip e região sustentam o serviço. 2. Avalie risco de concentração em NVIDIA, hiperscalers, gatewais e data centers específicos. 3. Exija documentação de retenção, treinamento e exclusão de dados. 4. Trate relatórios de uso das próprias plataformas como sinal, não como verdade completa. 5. Se uma aplicação de inteligência artificial mexe com clima, saúde, finanças ou governo, procure medição independente. 6. Planeje portabilidade para não ficar preso a uma pilha que pode mudar preço, política ou país de controle. Fechamento. A mensagem do dia é que inteligência artificial está no centro, mas as consequências aparecem em camadas menos visíveis. Inferência, contratos de data center, dados de uso, privacidade criptografada, aviação e soberania digital. A oportunidade é enorme, mas maturidade virá de evidência, redundância, auditoria e engenharia responsável. Eu sou o Cyber Report. Até a próxima atualização pública sobre inteligência artificial, tecnologia e segurança digital.